Segunda-feira, dia 30 de outubro, começando a semana aí com muita informação no TVU Notícias. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Pesquisa prova como as condições climáticas podem interferir diretamente no desenvolvimento de plantas do cerrado. Universidade Federal de Minas Gerais monta esquema de segurança para evitar fraudes em relação à lei de cotas para o ingresso no ensino superior. A valorização da diversidade da cultura negra marcou a programação da Semana do Livro na UFO. Você já viu uma competição de robôs e que lutam entre si? É o Sumo Cup. A reportagem no TVU Notícias de hoje, que tem também a previsão do tempo para amanhã e muito mais. Nos últimos anos, o clima tem mudado. As condições meteorológicas nem sempre são tão precisas em relação às estações do ano. O que não muda é a relação com o meio ambiente. Se chove, faz calor, frio. Uma pesquisa na UFO, que já dura 10 anos, provou que parâmetros climáticos são capazes de influenciar o surgimento de brotos, produção de folhas, flores e frutos. Com o início do período chuvoso, as plantas do cerrado ficam assim, vistosas. 4 espécies típicas do bioma são pesquisadas pela professora do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, Helena Maura, e a pós-doutoranda em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, Andréa. As espécies pertencem a uma mesma família vegetal. São espécies extremamente abundantes, espécies arbustivas, fáceis a gente observar, e todas elas pertencem à mesma família vegetal, que é a família Malpighiaceae. Essa família tem uma importância na região do Cerrado, que é a sua ligação com abelhas polinizadoras e a sua possibilidade de interagir com uma série de herbívoros ao longo de todo o seu ciclo, desde a fase juvenil, onde só existem folhas, até a fase madura, onde vão surgir as folhas e os frutos. Por meio dos estudos, as pesquisadoras identificaram como as mudanças climáticas, por exemplo, alterações da temperatura e quantidade de chuva, interferem na fenologia das plantas, ou seja, o período produtivo delas. Também observaram como as alterações impactam os herbívoros, insetos que se alimentam das plantas, e os polinizadores. O legal desse trabalho é mostrar que já existe uma variação, climática, que a gente consegue calcular essa variação significativa, correlacionar isso com a variação no comportamento das plantas, no reprodutivo, e que isso já está afetando as interações delas com seus animais. As pesquisas foram realizadas durante um período de 10 anos na Reserva Natural do Clube Caça e Pesca, em Uberlândia. Agora, parte dos estudos serão divulgados em um importante periódico científico internacional. É um jornal científico, uma revista científica, onde nós podemos publicar os nossos trabalhos. Nosso trabalho, graças a Deus, foi aceito lá. É a Arthropod Plant Interactions, ou seja, uma revista que está focada nas interações entre plantas e animais artrópodos. Entre os artrópodos, nós temos principalmente os insetos e os aracnídeos na região do Cerrado. A professora Maura conta que a área de reserva do caça e pesca mostra a riqueza do bioma e possibilita diversas pesquisas do Instituto de Biologia da UFO. Ela está muito bem preservada, ela está próximo da cidade e é uma área de ótimo tamanho. Então, está acessível para nós numa condição de preservação excelente. Virgílio é doutorando do programa de pós-graduação de Engenharia Mecânica da UFO. Conheceu os estudos de Maura e Andréa e ficou interessado no tema. Decidiu desenvolver o software CSVM. Usou os dados coletados pelas pesquisadoras para identificar a produtividade da área em até 5 anos com 98% de acerto. Além dos dados encontrados pelas pesquisadoras, Virgílio inseriu no software o índice pluviométrico da cidade de um período de 50 anos, registrado pelo Instituto de Geografia da UFO. O software foi desenvolvido em 1 ano e meio e a patente foi registrada em 2015. A ferramenta inédita pode ser usada para avaliar áreas de reservas ecológicas e também de cultivo. O legal desse software é que ele trabalha com uma planta genérica, ou seja, qualquer tipo de espécie. Desde que a gente caracterize essa espécie previamente, a área onde ela está, a gente consegue prever com uma precisão muito grande, chegamos a 98% de acerto, como ela vai evoluir ao longo do tempo. E não só de forma qualitativa, dizer, ela progride, ok, mas quanto?
quantas, por exemplo, sacas de soja eu tiro de uma área por hectare. A gente consegue dar esse acerto com uma precisão incrível. Precisão alcançada aí com tanta pesquisa e investimento em ciência e uma grande contribuição, é claro, a todos nós. A semana começou bem quente, hoje fez 30 graus pela manhã e o calor deve continuar mesmo com possibilidade de chuva. Como fica o tempo nesta terça-feira, você vê agora no mapa. Em Uberlândia, sol forte desde cedo e pode chover a qualquer hora do dia. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Araguari, a temperatura varia entre 17 e 27 graus. Pode chover a qualquer momento. Em Patos de Minas, a terça começa com sol e aumento de nuvens. Mínima prevista de 16 graus e máxima de 29. Muito calor em Ituiutaba, com mínima prevista de 22 graus e a máxima deve chegar a 31. Tem previsão de chuva. Em Monte Carmelo, a temperatura varia entre 17 e 27 graus. Pode chover a qualquer hora do dia. A gente falou muito nos últimos tempos sobre a lei de cotas nas universidades públicas. E agora, vamos falar do esquema de segurança montado na capital para evitar fraudes na Universidade Federal de Minas Gerais. O assunto repercutiu após denúncias em jornais de circulação nacional. A lei é voltada para estudantes que cursaram o ensino médio integralmente na rede pública, de família de baixa renda e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Ela reserva, no mínimo, 50% das vagas disponíveis nas universidades e institutos federais. Na UFMG, a oferta de vagas foi progressiva. No primeiro ano foram 25%. Neste ano, a oferta dobrou, mas fraudes botaram em xeque o sistema. A denúncia ganhou repercussão nos jornais e um estudante de medicina desistiu do curso. Em seguida, a UFMG divulgou um vídeo alertando sobre a responsabilidade da autodeclaração. A autodeclaração é o reconhecimento do seu pertencimento. Esse reconhecimento está baseado em características fenotípicas, né, no corpo, há dimensões da ancestralidade, mas eles dizem basicamente sobre aquilo que você é. Considerando que a autodeclaração é elaborada para garantir o direito de acesso à universidade, ela não pode ser utilizada, então, para ameaçar ou para ferir o direito de outrem. Por isso, a responsabilidade em uma autodeclaração consciente. O acesso pela lei de cotas funciona assim. No ato da inscrição, o estudante se autodeclara negro ou pardo. As declarações passam por um processo chamado de investigação social, onde são checados dados prestados pelos candidatos. Há ainda as hipóteses de denúncias feitas por cidadãos e apuradas pelo Ministério Público. Sendo comprovado que a declaração é falsa, o aprovado é eliminado do curso, caso não desista, como o aluno de medicina. Esta professora da Faculdade de Comunicação participou de uma comissão para definir parâmetros de acesso por cotas na pós-graduação. As políticas de cotas vêm mitigar um pouco desse processo, né? Para que pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans, possam ter um acesso à universidade que até então é blindado a essas figuras. E a questão do mérito é um outro ponto que sempre é levantado, né? Já que imagina-se que os sistemas de entrada na universidade são sistemas que medem o mérito das pessoas para estarem aqui. Ou seja, a pessoa merece estar aqui porque ela tem um mérito para estar aqui. Isso não é uma verdade, né? Os vestibulares não eram uma medida de mérito. Alguns indicadores derrubam a tese de que os cotistas trariam prejuízos à qualidade do ensino na UFMG. Pelo contrário, desde 2013, estudantes que ingressaram na universidade através da lei de cotas têm desempenho igual ou superior aos demais alunos. E mais, eles desistem menos dos cursos. Ações afirmativas como estas ajudam a mudar o perfil dos estudantes da universidade mais procurada do Brasil. Medidas como a Lei de Cotas de 2013, adesão ao SISU em 2014 e acesso pelo Enem no mesmo ano promoveram mudanças no perfil dos estudantes de graduação. Em 4 anos, 6.250 alunos autodeclarados negros, pardos e indígenas ingressaram na UFMG pela lei de cotas, todos vindos de escola pública.
foram 932 alunos apenas neste ano. Matheus entrou em 2014, no primeiro vestibular com cota. O sistema de cotas é uma maneira de não acirrar essa disputa, mas de diversificar o público universitário, sabe? Fazer justiça social, que é o que a gente acredita que é necessário e que a implantação do sistema de cotas vem como o primeiro passo para a gente alcançar essa justiça social. Este sociólogo acredita que há grande discriminação contra os negros e, por conta desta opressão, defende a lei de cotas. Lembra que as bancas devem ser plurais para não repetirem erros históricos e alerta que a ética deve guiar desde o início a trajetória de cada um. Se no início da formação a ética já está comprometida, né, nós vamos ter profissionais, futuros profissionais, né, com habilidade técnica muito grande, mas com uma ética extremamente deteriorada, né. E depois do intervalo, a valorização da diversidade da cultura negra marcou a programação da Semana do Livro na UFO. Tem muito mais, o TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Profissionais da saúde e pesquisadores estiveram reunidos hoje na UFO em uma segunda reunião para organizar a Rede Nacional de Medicina Comparativa e Pesquisa Translacional. O evento aconteceu no anfiteatro do Bloco 8B, no campus Umuarama da UFO. O palestrante convidado foi o professor Dr. Eduardo Krieger, diretor executivo da Comissão de Relações Internacionais da USP, vice-presidente da FAPESP, presidente do Conselho de Gestão e Estudos Estratégicos e membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Na webconferência, explicou o que é a medicina translacional, uma área de estudo que abrange desde o conceito gerado numa investigação médica básica até a aplicação na parte clínica e cirúrgica. O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia promoveu uma série de atividades para celebrar a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2017. O tema escolhido foi a valorização da diversidade da cultura negra. Exposições de obras da Biblioteca da UFO sobre a cultura afro. Aqui uma espécie de varal apresenta informações relacionadas à legislação brasileira sobre a cultura afro. E também uma dose de poesia, ou melhor, várias. Estas são apenas algumas das ações promovidas pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia para celebrar a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A temática escolhida pela universidade foi a valorização da diversidade da cultura negra. Ao invés de nós homenagearmos algum autor, nós preferimos homenagear essa cultura. E também divulgar todos os serviços que a biblioteca oferece para a comunidade, tanto acadêmica como a comunidade externa também. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca contou ainda com a exposição de livros que são produções independentes. Estas obras são do historiador e pesquisador uberlandense Jeremias Brasileiro. Ele é graduado na UFO e estuda a cultura afro-brasileira, principalmente o congado. Exposições de pinturas em tela, e esta mostra mulheres congadeiras. E teve ainda a feira de artesanato, com algumas produções relacionadas à temática do evento. Yara conta que todas as bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia desenvolveram ações para homenagear a cultura afro. Como nós somos um sistema de bibliotecas, então todas as bibliotecas se comprometeram a realizar atividades de acordo com as demandas locais. E depois do intervalo, vamos falar do Festival Independente de Rua de Música e Artes que começa amanhã em Uberlândia. E mais, você já viu uma competição de robôs e que lutam entre si? É o Sumo Cup. A reportagem daqui um pouquinho, não sai daí, o TV Notícias volta já.
Você já viu robôs lutando? Essa foi a prova que avaliava o grau de tecnologia aplicada na confecção dos robôs. É a primeira vez que a UFO promove uma competição como essa, a Sumo Cup. 6 equipes participaram da primeira competição de robôs sumos, 5 da UFO e 1 de Bambuí. O evento é promovido pelo Laboratório de Automação, Sistemas Eletrônicos e Controle, LASEC, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. A gente pensou numa proposta de uma competição mais dinâmica, que as pessoas pudessem se envolver de verdade e incentivar os estudos, que eles conseguem aplicar diferentes matérias, diferentes coisas que eles aprenderam mesmo na prática, né, que é importante. E também é muito importante que a cada dia de disputa, a cada partida, os robôs melhoram, que eles percebem o que eles fizeram de errado e vão melhorando os códigos, as coisas, e isso fica ficando cada dia melhor. Diferentemente de outros robôs, estes aqui têm adaptações especiais. São construídos para funcionar no tatame e programados para se virarem sozinhos na hora da batalha. Não tem ninguém controlando nada. A competição de sumo de robôs tem um dojo circular, né, um ringue circular, e os robôs são autônomos e devem retirar o oponente do dojo. O Luiz conquistou o 3º lugar. Ele veio de Bambuí para participar da competição e conta que foi um baita trabalho ter que construir a inteligência para esta categoria de robô. Para desenvolver tudo, foi mais ou menos 1 mês e meio. A gente tem que começar com a pesquisa para depois começar a desenvolver o robô e foi mais ou menos isso. Muito tempo de pesquisa, muito tempo até construindo mesmo, então dá muito trabalho fazer isso aqui. O jovem nunca tinha participado de um campeonato assim e também não conhecia a UFO. Ele conta que as horas de trabalho valeram muito a pena. Sempre tive vontade de estar indo na competição de robô. Sempre tive vontade. Aí apareceu essa oportunidade, então falei assim, não, vamos construir, vamos lá, vamos tentar e ver o que dá. E tá aí, né? A gente está aqui acompanhando a final entre 2 equipes da UFO e já a gente sabe quem ganhou. E quem levou o 1º lugar foi a equipe do Eduardo. Ele e os colegas ganharam um teclado e um mouse que tem algumas funções mais aprimoradas. O robô que eles criaram tem uns diferenciais, segundo o Eduardo. Além dele ter 6 sensores de detecção embaixo, que ajudou a ele não sair das bordas, não cometer suicídio, ele tem uma caixa de redução do motor muito forte, ou seja, ele consegue empurrar muito bem os outros carrinhos, que tem uma caixa de redução menor, tem um motor mais fraco, ele consegue se sustentar muito bem. Estes estudantes de engenharia biomédica da UFO conquistaram a 2ª colocação. E foi uma luta para conseguir fazer o robô lutar direito, viu? Horas antes do evento, eles estavam arrumando esta última versão. A gente mudou praticamente tudo, a gente teve que tirar todos os componentes, fazer tudo de novo, teve que trocar motor, a gente trocou motor de manhã também. Então foi a noite inteira testando um monte de coisa. Ao todo foram 4 versões do robô. Um dia antes da competição, o motor estragou e lá vão eles, madrugada adentro, tentando consertar tudo. Mas deu certo. E a última vez não conseguiu chegar no 2º lugar, então todas as notificações valeram bastante a pena. Foi uma experiência muito única. A gente é da biomédica, então a gente não tem a oportunidade pelo curso de trabalhar com essa parte de robótica. Então trabalhar com isso foi bem interessante, foi uma oportunidade única. E agora nós vamos falar de música, projeção de vídeos, exposições de arte e muito mais. Tudo isso faz parte da programação do primeiro Festival Independente de Rua de Música e Artes, que começa amanhã em Uberlândia. Eu falo mais com um dos produtores do evento, o Lucas Simon. Lucas, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de um festival desse, que reúne tantas formas de expressão cultural, é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região também, não é mesmo? Com certeza. É muito legal, obrigado primeiro pelo convite. É muito legal a gente estar fazendo essa primeira edição do festival, porque Uberlândia é uma cidade que ela tem uma história cultural muito forte, né, desde sempre. E há algum tempo atrás, assim, de um tempo atrás até agora, vem acontecendo muitas iniciativas culturais por meio de muitos produtores, pessoais mesmo assim, independentes, organizações, bandas, produtores, etc., artistas, que estão pela primeira vez começando a compor um espaço maior de Uberlândia, principalmente espaços públicos. Tem casas de show desde muito tempo que já são abertas para esse tipo de iniciativa cultural, mas pela primeira vez Uberlândia está vendo crescer
essa produção cultural em espaço público, espaços abertos. E o legal é que todo tipo de apresentação é independente também. Justamente. Quer dizer, aquilo que não tem patrocínio quase sempre, não tem nada ainda gravado ou efetivado por uma produtora, mas tem um espaço agora. Mais ou menos, não é bem por aí. As bandas independentes todas têm material. Uma prerrogativa do festival era que todos os artistas tivessem material produzido já. A grande questão do artista independente, da banda independente, o independente é no sentido literal da palavra mesmo, de independência. Ele faz tudo por si só, não só tudo, óbvio, muitas parcerias. Mas acaba que essa independência dele e das parcerias que são próximas dele, conseguem levantar tudo. Grava o CD por si só, ele mesmo divulga, ele mesmo monta o evento, ele mesmo vai na casa de show, ele mesmo faz o show, ele mesmo cobra, ele mesmo recebe, ele mesmo paga a banda. Então ele é independente nesse sentido. E qual é a participação que nós temos agora? Quem participa? São artistas nossos aqui, tem muito estudante, inclusive, também, que tem um futuro profissional independente de música, por exemplo, mas que também é um grande músico. Sim. O festival, ele está contando com muitas frentes artísticas, essa é uma prerrogativa também de unir esses elos. Então a gente tem muito artista local, vai ter muita banda de Uberlândia, artistas da própria Universidade Federal, que são artistas visuais que vão estar expondo seus trabalhos, que o festival também pretende abrir esse espaço para exposição, né, porque o artista, além de produzir, ele precisa expor também em algum momento. Então tem muitos artistas locais de Uberlândia, bandas de Uberlândia, por exemplo, o Discu, por exemplo, o Lightstruck, são bandas que estão produzindo muito aqui, tocando muito, e a gente vai ter atrações de fora. Vão ser mais de 6 atrações de fora, mais de 20 atrações no total. Então a gente tem artistas do Rio de Janeiro, que é a banda Gordura Trans, que se apresenta na quinta. Tem artistas da Santa Catarina, que é na sexta. No sábado são 2 artistas do Paraná. E no domingo vai ter um artista do Rio Grande do Sul, um artista do Paraná e mais umas 5 bandas locais também. São 6 dias de festival? 6 dias de festival. Começa amanhã na terça-feira, dia 31. Vai ser em praça pública, vai durante a semana inteira. E acaba no domingo, se encerra no domingo no Groove, que é no centro. Eu acho que é legal falar da abertura oficial em si, é na praça. Sim. Então já vamos convidar todo mundo. Inclusive fica o convite oficial amanhã, dia 31, na Praça Adolfo Fonseca, que é a praça da Escola Museu, praça conhecida ali na João Pinheiro. A gente abre as atividades às 18h. Vai ter apresentação de uma banda bem legal, que é uma banda instrumental de cumbia, música do sul, assim, peruana, da América do Sul, é bem dançante. Vai ter apresentação dessa banda, vai ter uma feira de zines, que são publicações escritas independentes, né, editoras independentes, publicações. Então vai ter essa feirinha de zine acontecendo, essa banda de cumbia, que é a Jordoc Cumbia Explosion, e festa até umas 10, 11. Como são muitos lugares, eu acho que vale a gente falar da programação, onde a gente consegue encontrar. Tem uma página lá no Facebook, o que tem que digitar para encontrar? No Facebook, no Instagram também, em todas as redes sociais, se você digitar Firma, com tudo maiúsculo, FIRE, que é Festival Independente de Rua de Música e Artes. Inclusive você pode até fazer essa completo para achar mais fácil. Vai ter o evento no Face, vai ter a página no Face, vai ter, e dentro disso você também encontra todos os outros links para acompanhar em todas as plataformas possíveis. Não tem desculpa para não ir. Não tem desculpa para não ir. Tudo gratuito, importante. Quero ver todo mundo lá sempre. Lucas, que bom. Muito obrigado pelas informações, sucesso nesse projeto e nos próximos também. Obrigado eu pelo espaço, obrigado a todo mundo. Esperamos todo mundo lá. A partir de amanhã até domingo, todos os dias. Que bom, muito bom. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite para você e até amanhã.